dreams they fade away. Morning birds they sing, kickstart a brand new day. Cup of coffee warm, steam up to the air. Life is in full bloom, no worries, no despair. Sip, sip, feel the glow. Life's a stream, watch it flow. Breathe in, take it slow, mama. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. E para hoje, para começarmos a falar sobre esta saga, eu convido a você a pegar o seu suco de abóbora ou sua cerveja amanteigada e vamos falar de Harry Potter. Como você pode ver aqui na minha estante, se você me acompanha há bastante tempo, tem um vazio aqui em cima, onde fica o meu box de Harry Potter. Eu vou colocar um vídeo mostrando ele. Ele é um box que vem os 7 livros numa caixa, vem o marcador de página que eu utilizei em todos os livros e este pequeno pôster que é uma junção de todas as capas dos livros. Eu ganhei ele de presente do meu marido em 2022, em nosso aniversário de casamento. E só agora, em 2026, eu finalmente terminei a leitura dos 7 livros de Harry Potter. Eles estão aqui, é pesado. Vou deixar o link aqui embaixo desse box. Se eu achar, até pouco tempo atrás ele estava em falta, não tinha para comprar na Amazon. Mas se ele ainda estiver disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lembrando que se você comprar este livro ou qualquer outro livro por meio dos links que eu coloco aqui embaixo, você vai estar me ajudando. Você não vai pagar nada a mais, mas eu ganho uma pequena comissão por divulgar para você os links. Foram 4 anos lendo Harry Potter. Eu anotei aqui os anos para eu não me perder. A Pedra Filosofal, eu li ela em 2022. É muito bonitinho, ela é o menor livro, né? O livro mais curto. E conforme eu lia cada livro, a gente reassistia aos filmes. Então eu tinha muita memória afetiva com o filme da Pedra Filosofal e, para minha alegria, ele é muito fiel ao livro. Ele e A Câmara Secreta são os filmes mais fiéis aos livros. E ler Harry Potter, por mais que seja um livro, né, livros para crianças, é muito gostoso, principalmente esses primeiros, é como retornar à infância. Então eu li este em 2022, em 2023 eu não li nenhum, em 2024 eu li A Câmara Secreta, que é um pouquinho maior que A Pedra Filosofal, e O Prisioneiro de Azkaban, que também... Agora os livros começam a ficar grandes, né? Ele também é maior do que os outros dois. O livro Prisioneiro de Azkaban é um dos meus favoritos. E a partir do Prisioneiro de Azkaban, os filmes começam a deixar a desejar. Eles deixam muitas coisas importantes que há nos livros de fora. São coisas que mais lá pra frente a J.K. Rowling iria utilizar na história, então fica meio que um buraco nos filmes. Então os 2 primeiros filmes são os meus favoritos, depois é um pouquinho desanimador, mas ainda há um carinho muito grande no meu coração. Em 2025, ano passado, eu dei um gás nessa série. Eu li O Cálice de Fogo, que eu gostei bastante. Era um dos filmes que eu mais tinha memória, porque eu tinha o DVD. Então foi um dos filmes que eu mais assisti durante a adolescência. E o livro é muito melhor do que o filme. E eu gostei bastante. A Hermione, ela sempre está insuportável em todos os livros, mas neste daqui, pelo que eu me lembro, ela me irritou muito mais em Cálice de Fogo do que ela me irritou no Prisioneiro de Azkaban.
A Hermione, pra mim, ela é muito chata, ou personagem chata. Depois eu li também, né, em 2025, A Ordem da Fênix, que é o maior de todos os livros. Este livro aqui, ele tem um probleminha. Por ele ser o maior, você pensa que tem muita informação nele que é importante. Mas 50% dele é encheção de linguiça. Se você cortar esse 50%, a história funciona do mesmo jeito. O Harry tá insuportável neste livro. Nesse Hermione e o Rony, eles são meio que deixados de lado, porque como em O Cálice de Fogo o Harry vê o Cedrico morrer, isso meio que abala ele de uma forma que ele fica um adolescente de 15 anos insuportável. Então os amigos dele dão um tempo pra ele. Mas o que salva pra mim este livro é o Fred e o George. Eles são muito divertidos. Pra mim os dois são os melhores personagens de toda a saga. E neste livro aqui eles ganham um protagonismo que não há nos outros livros. E a pilha, ó, tá crescendo aqui. E no final do ano de 2025 eu li O Enigma do Príncipe. O Enigma do Príncipe, ele é bem diferente do filme, que é como meu marido diz, o filme é muito focado em namorinhos. Tem muito namorinhos aqui no livro, porque afinal os meninos já estão com seus 16 anos, então as paixonites surgem. Mas no filme parece que o foco é esse e tira um pouco o foco do príncipe mestiço. Já o livro, ele equilibra muito bem a história do Snape, do príncipe mestiço, com os namoricos dos adolescentes nessa fase dos 16 anos. E neste mês de março de 2026, eu estou gravando em março, tá, gente? Mas vocês vão ver este vídeo em abril. Mas em março eu finalmente terminei e li As Relíquias da Morte. É um livro que tem momentos dele que é muito bom. O início dele não é um início maçante, é um início que te traz muitas expectativas. Afinal, estamos falando do desfecho da saga, né? Então, ele vem trazendo essas expectativas pra gente. Chega algum momento que a história fica um pouco chata, maçante, principalmente quando o Harry, Hermione e o Rony ficam trocando de lugar, viajando com a barraca deles, sem chegar a lugar algum. Afinal, eles estão atrás das Horcruxes, mas eles não fazem ideia de onde procurar as Horcruxes. Então, essa parte é um pouco chata, mas de resto é um livro bem frenético. Ele é cheio de ação, cheio de expectativas. A parte das Relíquias da Morte, eu acredito muito que a J.K. Rowling não precisava ter criado, porque é uma história que, se você tira ela, não faz muita diferença. Ela só funciona porque é o Voldemort correndo atrás de uma determinada varinha, a varinha das varinhas. Mas se desse uma outra explicação para isso, funcionava igual. O foco deste livro é as Horcruxes, não precisava criar as Relíquias da Morte. Mas tudo bem, vamos deixar ela com as Relíquias da Morte dela. E foi muito legal quando eu comecei a chegar ao final, eu tava acho que no antepenúltimo capítulo, eu comecei a associar cada parte desta capa com as cenas que eu havia acabado de ler. Então a Nagini naquela redoma que o Voldemort coloca ela para proteger, aquele fogo, não é fogo maldito, eu esqueci o nome, mas é o fogo que o Goyle taca lá na Sala Precisa, que queima tudo, e eles utilizam para destruir também uma Horcrux, que é o fogo que destrói, né, Horcrux. Então temos o fogo aqui. Este aqui eu não sei se é o Lobo Greyback ou se é o Lúcio Malfoy. E essa daqui eu também não sei se é a Narcisa ou se é a Bellatrix. Mas eles estão aqui na Floresta Proibida, né, lá de Hogwarts. Aqui tem as teias de aranha, que eles estão bem no lugar onde ficavam as aranhas da Câmara Secreta. Então foi legal, desvendando as imagens das capas conforme eu ia lendo. Agora falta eu assistir aos 2 filmes, As Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2. Estou muito animada pra série. Essa semana, eu tô na semana em que eles lançaram o trailer da série que vai sair agora 25 de dezembro, no Natal. Eu falo, Harry Potter combina com o Natal. E eu quero muito assistir, eu vou estar lá, a minha Regiane criança vai estar lá super animada para assistir a Pedra Filosofal completinha em uma série, porque Harry Potter precisa de uma série. Esse negócio de fazer um filme de 2 horas não faz jus
todo o material que tem aqui. Precisa ser tudo bem trabalhado para você entender esse universo mágico. Não vou entrar no assunto de que a autora dos livros é problemática. Eu separo o autor da obra, porque se eu não separar o autor da obra, eu não vou ler nada. Porque se a gente for desvendar cada autor, sempre vai ter um podre que vai aparecer, um podre que alguém vai passar pano ou alguém vai se incomodar muito. Então, eu separo, tá? Eu separo. Eu não sou fã da J.K. Rowling, eu sou fã de Harry Potter. Ponto final. A minha história com Harry Potter é algo assim bem de infância. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu tinha 10 anos, passava no SBT, ia passar naquela sessão de domingo que passava depois do... eu não lembro se era depois do Show do Milhão. Eu sei que era um negócio que passava super tarde, passava 11h30 da noite. No outro dia eu tinha escola, né? Eu era uma criança de 10 anos. Mas às vezes eu ficava acordada pra assistir. Depois eu entrei naquela fase, era uma adolescente da época do Orkut. Eu participava daquelas comunidades. Depois eu tinha amigos que eram fãs também. E a gente criava perfis fakes dos personagens que cada um era. Eu era a Luna Lovegood, porque eu tinha uma amiga que era Hermione, então eu não podia ser a Hermione. Ela era a Hermione. Então eu era a Luna Lovegood. Eu era apaixonada pelo Draco Malfoy, desde sempre tinha uma queda por vilões. É algo, gente, que nasce com a gente, tá? Você não decide que você vai ser fã dos vilões a partir de uma determinada idade. É uma saga muito boa, são livros muito bons, muito bem escritos. Com certeza vou querer que, se um dia eu tiver filhos, que eles também leiam Harry Potter, assistam aos filmes e eu vou ter uma desculpa ainda maior para assistir a série novamente.